O filho do José, esse menino está doido, está fora de si. Nasceu entre nós, conhecemos suas irmãs e seus irmãos. Como é que agora ele vem dizer que tem que seguir a ele? Quando a notícia chegou nos seus parentes, Jesus estava numa casa lá e está assim, está todo mundo lá. O pessoal, vamos lá que ele está fora de si. Vamos lá. Jesus está ficando doido, subiu com a cabeça. Vamos surpreender porque está fora de si. Aí aqui agora, no 22, entra os escribas lá. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, expulsam os demônios. Aqui entrou os fariseus. A família falava, está fora de si. Não cria, não estava crendo. Os escribas falavam assim, esse expulsa os demônios porque tem o Beelzebu, que é o maioral dos demônios, Satanás. Aqui houve a blasfêmia do Espírito Santo. Continuando. 23. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Olha Jesus abrindo a mente deles. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra Satanás, contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não maniatar o valente, então roubará a casa. Na verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Aí o 30 fala assim: porque diziam que tem espírito imundo. Olha só que é a blasfêmia do Espírito Santo. É as pessoas, tem pessoa que blasfema do Espírito Santo aqui em nós. Chama a gente de macumbeiro. Pastor Francis lá com um negócio de macumba. Só falta falar dos lenços aí que eu estou usando aí agora. Vai estar usando o lenço lá. É isso. A pessoa atribui o poder de Deus, a ação de Deus, atribui aquilo ali a Satanás. Ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou: nunca vai obter perdão. Agora pense, se uma pessoa não vai obter perdão, como será salva sem o perdão de Deus? Está aqui falando aqui, mas será réu do eterno juízo. Deus vai reservá-lo, ainda que ele fique dentro das igrejas. Tem muita gente assim. Você vê que a graça de Deus não repousou nele mais. A pessoa nunca mais vai viver o avivamento do Espírito de Deus, porque blasfemou. Tem tanta gente que tinha os dons espirituais, falava em mistério, tinha visão, expulsava os demônios, deixou a sua igreja para entrar em religiões, para entrar nos mormons, testemunho de Jeová. Chegaram lá e eles falaram, ensinaram para ele: ó, o que você fazia lá era o diabo te usando, e eles concordaram. Já vi um moço blasfemar na minha cara. Ele era de uma igreja bem pentecostal, pregador, e falou para mim: antes de eu ser da testemunha de Jeová, eu lá profetizava, tinha visão, pregava a palavra, expulsava demônio até com a gravata. Essa expulsava o demônio? É. Mas ele falou: hoje eu estou liberto, porque
nada disso acontece mais. Olha o que a religião fez na cabeça desse homem. Ele falou que agora ele estava liberto, porque não acontece mais que os sinais cessam. Esse é o assunto do testemunho de Jeová. Aí Jesus falou que Satanás não expulsa Satanás. Ora, se ele expulsava o Satanás, então tem alguma coisa errada. Ou Jesus mentiu, ou a testemunha de Jeová está mentindo. Eu prefiro ficar com Jesus. Jesus falou ali, Satanás não expulsa Satanás. Então, eles atribuem ao ato de expulsar demônios, eles atribuem o diabo tanto no corpo de um, como o diabo no corpo de outro. Igual os escribas atribuíam aqui na época. Os escribas estavam atribuindo blasfêmia a Deus, dizendo que Jesus fazia aqueles sinais por causa do Beelzebub, o príncipe dos demônios. Isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus abriu os olhos deles e falou: cuidado, hein? Todo pecado aos homens será perdoado. Deus perdoa adultério? Perdoa. Deus perdoa mentira? Perdoa. Deus perdoa o roubo? Perdoa. Deus perdoa a pessoa abandonar Jesus e voltar? Perdoa. Deus perdoa. O ato de suicídio não tem perdão, porque aquela pessoa destruiu o templo de Deus, e a palavra fala que quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, se você blasfemar contra as coisas santas, Deus ainda te perdoa. Blasfemar da campanha, blasfemar do hino, blasfemar da oração. Como tem gente que blasfema da oração? A gente fala assim: eu não gosto de ir lá naquela igreja, porque eles ficam chamando os demônios na minha cabeça. Ficam invocando Satanás. Já ouviu isso? Falam isso de nós. Ficam invocando o demônio. Está blasfemando das coisas santas. Como é que nós vamos invocar o diabo em nome de Jesus? Invocar o diabo significa arriar trabalhos, oferendas, acender vela preta, vela vermelha. E outra, não usar a Bíblia, né? Usa-se o São Cipriano, o livro do São Cipriano, a capa preta. E os fariseus hipócritas, eles falam: olha lá, está chamando o demônio, eu não gosto dessa oração aí, porque fica chamando o demônio. Tem uma parte de crente assim. Para que chamar o demônio? Nós não estamos chamando os demônios, ao contrário. Estamos mandando eles para onde? Embora. Estamos orando para eles ir embora. E orando firme. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aqui já aconteceu comigo. Vou te contar um caso. Uma época, bom tempo atrás, tinha um vaso que andava comigo na obra às vezes. E ele começou até a fazer as mesmas obras, que o dom passa. O dom passa, a bênção passa, a pessoa começa a fazer também. Aí um belo dia, ele começou a dar ouvidos a fofocarias. E não sei quem foi o passarinho mal que chegou nele e falou mais ou menos assim: ó, o irmão lá quer competir com você. Aí ele deixou aquilo entrar no coração. E pior que foi parente dele. Mas quando eu fiquei sabendo, a coisa já estava andando. Aí começou até a fazer a obra com os parentes dele. Normal, tranquilo. Aí, aquilo que ele chamava que era demônio, falava que não era mais demônio. Aí, um belo dia, como culto, foi me dado autoridade para pregar, peguei o microfone e comecei a pregar. E depois eu terminei a pregação, chamei algumas pessoas que o Espírito Santo estava mostrando e fui fazer a oração. Chamei 3 pessoas à frente. Macumba e macumba. E eu dei um sopro no microfone e aquelas 3 pessoas caíram. Fui lá, fiz a obra, vomitou, estava expulsando o demônio, amém. E esse irmão
tinha um conhecimento, que ele também fazia isso. Ele disse, saiu espalhando a toda a igreja. Sabe aquilo ali? Aquilo ali foi carne. E as pessoas chegavam em mim e falavam, ó, fulano está falando que foi carne. Eu já sabendo que o demônio vai e volta, aquela conversa que o leve traz, eu dizia o seguinte, bom, eu sei que não foi carne, porque a carne não cai com sopro. Tão simples, matar o diabo. A carne não cai com sopro. E nem obedece o nome de Jesus. A carne obedece o nome de Jesus? Não, queridos. A carne não cai com sopro, mas os demônios não caem com sopro, que tem fogo. Diferente. Aí começou a haver esse tipo de blasfêmias. É como eu disse no início. O pessoal não blasfemava, mas porque entrou alguma mágoa, algum tipo de tristeza, aí começa a vir a blasfêmia. Você vai entender por que eu estou falando da blasfêmia. Então aqui no caso aqui, ó, falaram aqui que Jesus tinha o Beelzebu dentro dele. Estavam falando que Jesus tinha espíritos imundos. E Jesus não tinha espírito imundo, ele tinha o próprio Espírito Santo. As obras que ele fazia era Deus puro fazendo aquelas coisas. Então, quando uma pessoa, se uma pessoa, irmãos, ver Deus nos usar, e ela falar que foi demônio, ela blasfemou com o Espírito Santo de Deus. Se uma pessoa vem você pregar a verdade captar e apertar a orelha dela, puxar os cabelos, chacoalhar ela, e ela dizer, não foi Deus não, foi o diabo falando. Blasfemou com o Espírito Santo. Tem muitos servos de Deus que tem o queixo duro. Só quer dar lapada. Quando a lapada vem nele, ele fala, ai que dor. Não foi Deus usando, não. Irmão, eu já ouvi esse tipo de besteira. Não, pastor, Deus te usou. Dia tal. Esse dia Deus te usou, não. Aquela mensagem de terça lá, Deus não te usou, não. Aquela mensagem da sexta, Deus não te usou, não. Como é que pode Deus ficar com essa brincadeira? Vou usar hoje e amanhã não vou usar. Então, quando a gente atribui, blasfêmia é isso, ó, estou explicando bem direitinho. Quando a gente atribui o que o Espírito Santo está fazendo, seja em poderes, sinais ou palavras, você atribui aquilo ao diabo, você blasfemou. Contra o Espírito Santo de Deus, não pode. Por causa desse detalhe, muitos têm medo de observar profecias. Então, muitos têm medo de analisar profecia, porque tem medo de pecar contra o Espírito Santo. O diabo aproveita dessa fragilidade, do estado débil da pessoa, que ela não avalia a profecia, e ele vai profetizando desgraça, profetizando coisas que tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, no caso das profecias e revelações, querido, você quer que você tenha o Espírito de Deus? Glória a Deus. Ele vai testificar em você, irmãos. Mas no ato, tanto se foi ele como se não foi ele. Se for uma coisa diabólica do diabo, você vai se fechar por dentro aí que não bate uma coisa com outra, né, que não combina. Aí você já sabe, já tem alguma coisa errada que se faz aí. Ou está com óleo de carro, aquele óleo preto queimado, óleo do azeite não dá. Ou está com óleo de fritar pastel. O óleo de Deus não é não. Não é? Não está com óleo de motor de carro, está com óleo de fritar pastel. Como é que pode? Como já aconteceu muitas situações. Exemplo, você está bem com Deus. Você sabe que você está bem com Deus. Ninguém é melhor
bem com Deus, do nada vem alguém e fala assim, oh, Deus manda falar para você, sai da tua casa. Esse aí já está consertado, né? Já está consertado, você está se corrigindo aí direto, aí ouvindo, ó, vai descer a corda, cuidado. Você tem que repreender. Agora, se a pessoa sabe que ela está se enfiando na caixinha do pecado, opa, você está falando tudo. Mas se a pessoa está viva, está bem, não está dando brecha a Satanás, não está atraindo a Satanás, consertar minha casa, de novo, já está consertada, Jesus já me consertou, eu já sei, estou me esforçando a ficar consertado. Ou elas podem dizer assim, ó, estou vendo você andar em trevas. Aí a pessoa está bem. Aí do nada vem aqui na cabeça, nossa, como é que pode? Deus falou que eu estou em trevas. Aí cria confusão na sua cabeça. Cria muita confusão aí na sua cabeça, no seu coração. E muitos, por falta de sabedoria, acabam até realmente caindo nas trevas. Porque ele pensa, estou orando, estou jejuando, estou indo para a igreja, estou fazendo a campanha, estou fazendo isso, e estou em trevas, então eu vou beber logo. Não é? Tem gente que está na igreja, mas ele só quer só um pezinho da barata para ele voltar para a cerveja. Não é? Porque é só um pezinho para falar assim, não vou mais mesmo. Não é que não vai mais mesmo, é que no fundo, está sentindo falta do vinho, da caipirinha. Mas no fundo, está sentindo falta, não é verdade? Sim ou não? Do forró bodó, do funk, no fundo, está sentindo falta dos palavrão, está sentindo falta de um monte de coisa errada. Aí joga desculpa nesses, agora não vou mais. Então, por que eu estou falando da blasfêmia? Eu quero que você vá lá para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Jó, capítulo 1, versículo 10. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 10 diz assim: porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado na terra está aumentando? Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Eu dei essa volta todinha falando de blasfêmia. Irmão, é terrível, a blasfêmia é terrível. Quando a pessoa está na comunhão com Deus, a gente fala assim, ó, Deus me deu uma visão de tal coisa. A pessoa, ela toma posse, amém? A pessoa, ela se dá por avisada. Quando ela perde a comunhão, você vai falar de algo para ela, de visão, alguma coisa desse tipo. Ele fala, ou ele ou ela pode falar assim, como já falaram para mim. Você é vidente agora? Incrível, né, irmãos? Uma pessoa que sabe que Deus faz assim, conviveu assim, aí a sujeira entra, aí vai e atribui aquilo ao diabo. Você fala para uma pessoa que tem visão de Deus, chama ela de vidente, você está chamando ela do quê? Ele é macumbeiro. E aquela visão que ele teve, você está atribuindo a quem? Ao diabo, ao vidente. O vidente, o diabo faz ele ver o futuro, prever o futuro. Tem
tentar adivinhar. No sentido, adivinhar. O diabo não sabe o que vai acontecer no futuro. Não sabe. Ele tenta prever. Tipo, eu acho que vai acontecer isso porque vamos fazer isso. Mais ou menos. Mas só Deus sabe o que vai ser o futuro. Ali no caso ali, ó. Ele preveu, ele preparou que Jó ia blasfemar. Só que Deus é o futuro, o diabo não. E blasfêmia é isso aí. Atribuiu o mal a Deus. Jó não atribuiu o mal a Deus. Quando Jó falou assim para a mulher: ó mulher, você é louca, você recebeu o bem de Deus, você não quer receber o mal de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele não atribuiu a desgraça que veio a Deus. Porque não foi Deus que enviou o diabo. Ô diabo, vai lá, faz assim, diabo. Não foi Deus que enviou. Deus teve esse diálogo com Satanás e falou: tudo bem, pode tocar, vai lá, vamos ver. Vamos ver se ele vai blasfemar. Então houve da parte de Deus permissão para que o mal atuasse. Jó entendeu isso. Jó não quis dizer assim, não foi Deus que me enviou o mal. Como também é blasfêmia você falar assim: Deus me enviou a enfermidade. Blasfêmia. Mas isso não nos direta isso daqui. Bem, não carrega, irmão, esses maus costumes dos crentes que falam as coisas erradas, não. Tem muito crente que fala isso. Ah, eu não fui fazendo não sei o que para Deus, Deus me colocou na cadeira de rodas. Deus te colocou, não. Deus permitiu. Ah, eu já vi pessoas falar assim: ah, eu não fui para o culto, Deus me deu uma dor de cabeça. Falei, mas essa dor de cabeça resolve assim, ó, em nome de Jesus, está liberto. É assim que se resolve essa dor de cabeça. Foi Deus que deu. Deus permitiu a ação do mal. Deus permitiu a ação do maligno. Então, blasfemar é dizer palavras ofensivas contra Deus e contra as coisas sagradas. O diabo queria isso de Jó. O diabo matou os filhos de Jó. O diabo roubou os bens de Jó. O diabo derrubou as casas de Jó, matou os gados, roubou os gados, matou os filhos, usou a mulher, tudo porque queria a blasfêmia de Jó. Ele só queria que Jó falasse palavras ofensivas contra a Deus. E Jó se manteve reto. O segredo da restituição de Jó em dobro. Jó não atribuiu mal nenhum ao Senhor nosso Deus. Ele não pegou nenhuma culpa e jogou a Deus. O diabo pode trabalhar na sua vida para querer fazer você blasfemar de Deus. Ô Jesus, só está cobrando muito de mim, só está muito folgado. Ô Jesus, o senhor não está vendo não? Nunca fala assim. Jesus, o senhor não está vendo não? O senhor está deixando. Jesus não é um vizinho nosso. Ele é Deus. Ele está vendo tudo. E se ele está permitindo, tem causas. A causa de Jó foi a fidelidade tamanha que o diabo invejou. A causa de Jó. E a Bíblia fala igual a ele na terra, no mundo. Então, nos casos de hoje, Deus permite a ação do mal. Deus permite. Vamos colocar assim, muitas razões. Mas eu vou resumir em poucas. Por brechas de rebeldias e por preguiça espiritual, Deus também permite a ação do mal. Você sabia? Deus permite a ação do mal por preguiça espiritual? Deus permite. Deus permite a ação do mal. Porque aí a pessoa vai perceber o mal agindo, aí ela vai
cruzar os braços e vai ter que passar a voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a bater firme, porque o diabo está lá. Então Deus permitiu ali uma ação do maligno, porque a pessoa fez corpo mole. Corpo mole. Parou de se consagrar, parou de jejuar, parou de estar fazendo as coisas santas. Então Deus vai permitir a ação do maligno. Então, enquanto ela voltar a fazer as obras espirituais necessárias, aquele maligno vai bater em retirada. Então, no caso de Jó, foi a fidelidade dele. O diabo queria que Jó dissesse mais ou menos assim: Deus, o Senhor foi mal comigo. O Senhor foi muito mal, te servi. E sobre estar dessa maneira, o diabo queria que Jó, irmão, expressasse essas palavras a Deus. Atribuir a Deus a culpa do seu sofrimento. O motivo do diabo cair por terra foi o mesmo motivo que fez Deus atribuir a Jó tudo em dobro. Pastor, qual foi o motivo? Jó se manteve reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Assim tem que ser você. Não deixa o diabo fazer você blasfemar das coisas de Deus. O diabo querer lhe causar alguma perda, algum tipo de perda. Satanás querer colocar problemas sobre a sua vida. E você deixar Jesus por causa dos problemas. Como Deus fica triste, irmão, quando Ele vê filhos que só estão ali por interesse. Isso é um tipo de blasfêmia. Eu só estou lá por causa da cura. Estou lá por causa do fulano. O fulano alcançou o emprego, não vou mais. Deus fica triste com isso daí. E Deus com Jó ficou tão satisfeito, irmão. A gente que tem aqui um entendimento, a gente vê aqui a satisfação de Deus falar com o diabo a respeito do Jó. Que maravilha. Deus não gosta do diabo. Deus odeia o diabo. E não foi o diabo que foi falar com Deus. Deus falou com o diabo e disse o Senhor a Satanás. Isso é para os religiosos aí, fica aí coisinha aí. Foi Deus que falou com Satanás. Deus abriu a boca e falou com Satanás. Mas o que o impulsionou Deus a falar com Satanás? A vida que Jó vivia. Então o diabo, por sua vez, também o Senhor está dando tudo para ele, ele vai te servir mesmo. Tira o que ele tem para ver se não blasfema. Permitiu a primeira vez, não blasfemou. E de novo Deus falou: está vendo aí, Satanás? Ele se manteve reto, que você pedir para mim consumir ele. Olha lá, ele se mantém íntegro. O diabo falou: pele por pele. Pele por pele agora. Deixa eu tocar nos ossos, na carne. E o que o homem tem dará pela sua vida. O diabo queria dizer que o homem, ele dá a alma pelo prazer da vida, pelas coisas terrenas. E ele usa essa tese até hoje. Tem muita gente que dá alma para ter um prazer sexual. Tem muita gente que dá alma para manter coisas erradas. Dá o que tem, pelo prazer da vida. Tem gente que está dando a alma por dinheiro da boca de droga, por um assalto. Sabe que vai para o inferno, mas está lá dando a alma. Então Deus falou para Satanás: pode ir, só poupe a vida dele, senão vai matar ele não. O diabo foi, tocou no corpo de Jó, encheu ele de feridas, chagas, úlceras, tumores, caroços malignos. Foi onde a mulher falou: ó, a maldição